Olá pessoal, obrigada por vocês acompanharem o meu canal. Vocês sabem que existem algumas partes da nossa gramática que tem muitas regras, não é verdade? O uso de crase é um exemplo deles. São muitas regras para o uso correto do acento grave, que é o acento usado nas crases. São muitas regras. Para ficar mais fácil de memorizar, eu acho que é legal a gente rever essas regras assim aos poucos, não de uma só vez. Então, por isso que hoje a gente vai ver uma regra de uso da crase. Vocês não vão mais esquecer, vocês não vão mais ter dúvidas. Eu já coloquei aqui no quadro para facilitar. Então, por exemplo, a presença do acento grave ou não, usar o acento grave ou não, que é o acento da crase, né, vai depender se a cidade ou o país recebe artigo antes. E como que nós vamos saber isso? É muito simples. Basta trocar o verbo, ó, vou à Bahia, tem crase, tem acento grave. Vou a Porto Alegre, não tem. Por quê? Porque esta cidade não recebe o artigo antes e essa recebe o artigo antes. Para a gente saber é muito simples. Basta trocar o verbo vou pelo verbo volto, ou então pelo verbo venho, né? Se aparecer o de, é porque não tem artigo antes. E se aparecer o da, tem artigo antes, tá? Então, se aparecer, quando volto ou venho, se aparecer venho da, é porque tem crase. Se aparecer venho de, é porque não tem crase. Tem acento agudo ou não tem acento agudo. Então, vamos ver aqui, entender? Vou à Bahia. Venho ou volto, né? Da Bahia. Por isso, ó, daí a gente fica sabendo que Bahia tem artigo A na frente. Vou a Porto Alegre. Venho ou volto de Porto Alegre. Facílimo, né? Então, se tiver de, não usa. Se tiver da, usa. Se tiver de é porque não tem artigo na frente do substantivo próprio, nome de cidade ou estado. E se não, e se tiver o da, é porque tem artigo antes. Tá? Vamos ver isso na prática aqui no quadro. Eu vou apagar e vou colocar os outros exemplos, tá? Porque tem também uma exceção, ou exceções. Então vamos ver aqui mais alguns exemplos. Vou a Minas Gerais. Venho de Minas Gerais. Não tem acento, tá? Vou a Brasília. Venho de Brasília. Não tem acento. Vou a Roma, venho de Roma, não tem acento. Vou a Paraíba, venho da Paraíba, aí você vai colocar acento. Vou à Itália, venho da Itália. Vou à Grécia, venho da Grécia. É a regra que a gente viu agora. Porém, isso daqui deu para vocês entenderem bem, né? Mas como toda regra tem exceção, aqui também a gente vai ver uma exceção. Se os nomes da cidade ou país vierem acompanhados de alguma palavra que qualifique ou restrinja, esses substantivos próprios receberão crase. Você vai ter que colocar o acento grave. Vamos ver o exemplo? Vamos colocar aqui, vou a Bela, Minas Gerais. Aqui, olha espera aí. Não dá para entender o que está escrito aqui, né? Vamos fazer assim. Vou a Bela, Minas Gerais. Bela. Então, nesse caso, eu coloquei esse elemento que está dando uma qualidade, e ele fez eu colocar crase aqui. Vai acabar havendo a necessidade de você colocar, porque antes dele essa palavra recebe o artigo. Vou a Bela, Minas Gerais. Vou a Brasília. A gente viu que não tem. Mas se eu complementar, por exemplo, vou a Brasília de Juscelino JK,
eu vou colocar aqui um elemento que está qualificando, né, restringindo, então eu vou usar a crase. Vou a Roma, não tem crase, porque eu venho de Roma, vou a Roma antiga. Perceberam? Então, não é tão complicado assim. É uma regrinha, facílima de entender e facílima de aplicar corretamente, tá? Então, eu gosto de fazer essas aulas rapidinhas assim, para que a gente veja uma regra de cada vez, quando há muitas regras sobre determinado tema, tá? Volto de não tem acento grave, volto da tem acento grave. Quando é volto de, mas tem um artigo, uma palavra que restringe ou qualifica, né? Nós vamos então usar o acento grave. Tá ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado, deem um like e compartilhem se possível para que mais pessoas aprendam e menos erros apareçam, tá? Obrigada.